Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um evento da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Nesta oportunidade, para o seminário Turismo, Desenvolvimento Sustentável e Geração de Renda em Braslândia, proposta pelo gabinete da deputada Jaqueline Roriz. Convidamos para tomar assento à mesa e presidir os trabalhos a excelentíssima senhora deputada Jaqueline Roriz, autora da iniciativa. Convidamos ainda o senhor chefe de gabinete da Administração Regional de Braslândia, José Albino Milano, representando nesta oportunidade o senhor administrador Edis de Oliveira Silva. A senhora engenheira florestal, consultora do SEBRAE-DF e da Associação de Desenvolvimento Sustentável de Braslândia, ADESB, doutora Maria José Quintas. O senhor gerente de regularização de condomínios da Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, doutor Paulo Cerejo. O senhor gestor do projeto Entorno Empreendedor do SEBRAE-DF, quero dizer, senhora Stephanie Português. Quero aqui fazer uma pequena correção. Senhor Stephanie Português. E, finalmente, convidamos o senhor técnico de projetos da Empresa Brasiliense de Turismo, Cristiano Ramos. Senhoras e senhores, para a abertura dos trabalhos, passamos a palavra à excelentíssima senhora deputada distrital, Jaqueline Roriz. Tenho a honra de declarar aberto o seminário Turismo, Desenvolvimento Sustentável e Geração de Renda em Braslândia. Convido a todos para, de pé, ouvirmos a execução do hino nacional.
Eu gostaria de agradecer aqui a presença do chefe de gabinete da Administração Regional de Braslândia, o senhor José Albino Milano, representando o administrador Edis de Oliveira Silva, o senhor gerente da regularização de condomínios da Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, Paulo Cerejo, a senhora engenheira florestal, consultora da SEBRAE e da Associação de Desenvolvimento Sustentável de Braslândia, doutora Maria José Quintas, com quem tive a honra e o prazer de conversar, a senhora presidente da Associação de Desenvolvimento Sustentável de Braslândia, Cristina Jakobowski, falei certo? Senhor gestor do projeto Entorno Empreendedor do SEBRAE, doutor Stefani Português, e senhor técnico de projetos de empresa Brasiliense de Turismo, Cristiano Ramos. Eu gostaria de convidar a deputada Luzia de Paula a tomar assento conosco. Em alguns casos, o tamanho não mede a importância. E é assim com Braslândia. Apesar de ser uma das menores das 29 cidades do Distrito Federal em termos de população, é uma das maiores em relevância. Localizada a pouco mais de 50 quilômetros do plano piloto, a cidade possui cerca de 60 mil habitantes. Pouco menos de 3% de toda a população e fica localizada numa das áreas mais privilegiadas do Distrito Federal, bem na Bacia do Descoberto. E por ter tanta água, e de lá que saem mais de 60% do que é consumido pelas cidades brasilienses. E como se não bastasse, Braslândia, hoje, envaidece a todos. Nós, brasilienses, pela produção agrícola, especialmente a plantação de morango, que a torna uma das referências nacionais do cultivo do fruto. Outro destaque de Braslândia é o grande potencial turístico, seja pelas festas, como a do morango ou do leite, as religiosas, como a do divino ou do encontro da mãe com o filho, ou mesmo pelas cachoeiras e grande área verde local. Dentre os sítios naturais da região, notáveis pela beleza pictórica, destacam-se especialmente o Poço Azul, pelas águas límpidas e azuladas do Rio da Palma, as quedas d'água de Mumunhas que formam piscinas naturais, a série de grutas do Rio do Sal e de seus afluentes, o lago e a reserva do Rio Descoberto, as quebradas do vão dos Angicos e espelhos d'água do Veredinha, esse último em plena área urbana, o Veredinha. Por conhecer tantas qualidades da cidade, apresentei aqui na Câmara Legislativa um projeto de lei que prevê a criação do Polo de Turismo de Braslândia, uma espécie de apanhado de programas com o objetivo de incentivar a geração de renda da região. Hoje, Braslândia, ela já desponta como, no cenário nacional como uma das cidades que já tem capacidade de ter um turismo sustentável. E até hoje, pela conversa que eu tive com a doutora Maria José, tudo o que foi feito pela comunidade. Nada foi feito através das autoridades governamentais. Simplesmente o que Braslândia conquistou até hoje foi pelo esforço e mérito da própria comunidade.
Acredito que com maiores investimentos, todo esse potencial de Braslândia pode ser ainda mais explorado, por quem realmente está em busca das belezas naturais do Cerrado e os avanços dos agronegócios. Mas sabemos que todas essas características bucólicas da cidade, essa total sintonia com a natureza, precisa ser conservada. E a melhor forma disso acontecer, todos sabem, é pelo desenvolvimento sustentável, ou o também chamado de ecodesenvolvimento, que nada mais é que a busca do equilíbrio entre a proteção ambiental e o desenvolvimento econômico da região. É o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual sem comprometer as necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. Em resumo, é o respeito aos recursos naturais. É com esse objetivo que nós estamos reunidos aqui hoje. Desenvolver Braslândia de forma que as futuras gerações possam usufruir de todas as belezas que a cidade oferece e, ao mesmo tempo, criar oportunidades de geração de emprego e renda para a população, incentivando a economia local. Braslândia, cidade de sorriso, cidade de turismo, cidade do encontro da mãe com o filho, palco de belezas naturais, manifestações culturais, festas religiosas e inúmeros eventos constantes no calendário oficial do Distrito Federal. É por isso que acredito que Braslândia tem tudo para ser um grande polo de turismo, com todos os incentivos governamentais, para que seja, enfim, reconhecida como uma das cidades mais belas e produtivas do Distrito Federal. Eu gostaria aqui, nesse encerramento dessa pequena fala, exaltar as pessoas da minha equipe que são de Braslândia, que é o Alessandro e a Gisele, que fizeram que nós, gabinete da deputada Jaqueline Roriz, nos entusiasmássemos pelo potencial que Braslândia representa hoje. Muito obrigada, Alessandro, muito obrigada, Gisele. Muito obrigada à minha chefe de gabinete, a Celina, que também foi uma grande incentivadora disso tudo. Muito obrigada a vocês, que hoje, presidente de associações e comunidade, puderam estar aqui nos prestigiando. Gostaria de passar a palavra ao nosso cerimonial. Senhoras e senhores, dando prosseguimento a este seminário, ouviremos as palavras da representante do Conselho de Turismo de Braslândia, professora Lia Perseguini. Bom dia a todos. Quero agradecer em particular, a deputada Jaqueline Roriz, que preside essa mesa nesse momento, na pessoa de qual eu cumprimento todos os membros da mesa. E dizer da sensibilidade, Jaqueline, que você teve com Braslândia quando voltou os olhos para a nossa região. Essa luta nossa de Braslândia é uma luta incansável, de muitos anos. Eu vou falar o tempo que a gente é de Braslândia, porque mulher não quer falar muito tempo, que tem a questão da idade, Mas é uma luta incansável, realmente. Eu sou da área de educação, já há muitos anos em Braslândia, da área de saúde também, então a gente conhece Braslândia como a palma da nossa mão, moradora da área rural de Braslândia, Então é uma luta incansável que a gente vê, que realmente haja um desenvolvimento sustentável que gere realmente emprego e renda. Nós estamos hoje aqui com um grande grupo de jovens de Braslândia, todos nessa expectativa que esse projeto que foi encaminhado por você, colocando Braslândia hoje em evidência como polo de turismo, nós temos certeza que isso vai gerar realmente bastante a sensibilidade da parte dos seus pares aqui na Câmara, e nós sabemos que você estará à frente disso, do poder público, do poder executivo, criando políticas públicas para realmente gerar emprego em Braslândia e desenvolver a nossa região. Nós sabemos que Braslândia, por estar com várias áreas de proteção ambiental, vários tipos de indústria não pode ser levada para Braslândia. Braslândia tem que ser olhada com muito cuidado, porque aos olhos de Brasília, Braslândia é especial. Como a deputada falou no discurso, a água, 60% abastece o restante do Distrito Federal. Então, é de uma importância imensa
para o Distrito Federal. Então, nós sabemos que, mas precisamos desenvolver, precisamos gerar emprego, precisa gerar renda na nossa cidade. E nós sabemos que esse projeto vai consolidar realmente a busca que tem tido de todos os grupos organizados, Conselho de Turismo, Conselho de Cultura, Associação de Desenvolvimento Sustentável, Associação dos Artesãos, todos os organismos de Braslândia que, ao longo dos anos, vêm se mobilizando para mudar realmente Braslândia. Tivemos o apoio do governo anterior, que nos deu um aporte grande para que pudéssemos hoje realmente estarmos hoje aqui nessa Câmara Legislativa, né, nessa Casa do Povo, podendo estar falando de Braslândia. Isso é inegável, que também tivemos o apoio do Ministério de Ciência e Tecnologia também, que deu um suporte grande para que a gente pudesse realmente estar chegando aqui. Mas sabemos que foi feito alguma coisa, mas muito mais há por fazer. E a partir desse seu projeto e desse seminário aqui hoje, é que nós sabemos que a caminhada vai se tornar muito mais árdua. E depende de cada um de nós de Braslândia, de você aqui à frente, com seus pares na Câmara Legislativa, para que a gente faça realmente Braslândia ser esse grande polo de turismo que nós da comunidade ansiamos há muitos anos. Muito obrigado, deputada. De coração, Braslândia lhe agradece. E é um momento extremamente emocionante para a nossa comunidade. Gostaria de agradecer a presença do ministro Jorge Geraldo Cadri, que está aqui nos prestigiando hoje. Gostaria de agradecer a presença do Humberto José Lopes, que é diretor da Regional de Ensino de Braslândia. Do grupo musical Garoto Travesso. José Ivilton, falei certo? Campelo Lacerda, ele é extensionista rural, da Emater. Antônio Moraes de Araújo, gerente comercial da CAESB, representante da CAESB. Senhoras e senhores, neste instante, assistiremos à apresentação do projeto Turismo, Desenvolvimento Sustentável e Geração de Renda em Braslândia, que será apresentado pela doutora Maria José Quintas, engenheira florestal, consultora do SEBRAE e da ADESB, Associação de Desenvolvimento Sustentável de Braslândia. Bom dia a todos. É uma imensa satisfação estar aqui, né? Porque, como ouvi uma vez em Braslândia, de uma pessoa que hoje é uma líder comunitária, que eu fui adotada pela cidade, né? E eu me sinto adotada mesmo e muito feliz de estar aqui nessa oportunidade. Quero cumprimentar a deputada Jaqueline Roriz e, em seu nome, cumprimentar toda a mesa. Minha participação aqui hoje se deve a uma das parcerias que a comunidade de Braslândia conquistou, que é a parceria com o SEBRAE-DF. Como disse a deputada em sua fala, todas as conquistas que essa comunidade tem hoje foram advindas de esforço próprio. Quando a Lia subiu aqui e contou que ela teve um apoio do governo anterior, isso é fato, mas é um apoio institucional que se deve, acima de tudo, à luta dessa comunidade. Então, essa comunidade conseguiu alguns parceiros de nome no Distrito Federal e até em nome nacional, como o Ministério de Ciência e Tecnologia e o Ministério do Turismo. Mas ainda são ações incipientes que necessitam de um trabalho como esse que a deputada Jaqueline Roriz está promovendo e de uma discussão como essa que hoje podemos realizar aqui nessa casa, né? Que, como eu tive a oportunidade de ouvir aqui há menos de uma semana, como essa é a Casa do Povo, né? O melhor que essa casa pode oferecer é abrir suas portas para que as comunidades venham aqui realizar seus trabalhos, discutir, reivindicar. Bom, na verdade, o título da minha apresentação é o próprio título do seminário que aqui se realiza. Se vocês quiserem acompanhar, a gente vai estar projetando ali também na tela. Por favor. Eu trouxe aqui
no início, a minha apresentação ela se divide em 3 momentos. Primeiro, nós vamos apresentar o potencial turístico que Braslândia possui. Na sequência, vamos dar um histórico das ações já realizadas por essa comunidade. E, no terceiro momento, vamos passar para as demandas que Braslândia necessita para se constituir num destino turístico. Adiantando que essas demandas não se constituem ainda um plano turístico, até porque esperamos apoio também para a elaboração desse plano turístico. Na verdade, essa primeira imagem é um mosaico das belezas que existem em Braslândia, algumas inclusive citadas pela deputada, como as águas cristalinas, as cachoeiras, a festa do divino com aquele vermelho incrível, né, que é o vermelho do divino, as grutas. Braslândia tem o maior potencial de grutas e cavernas do DF. Então, a gente traz ali uma imagem que representa um pouco desse potencial, aí, até científico, né, digamos. Temos mais embaixo ali o santuário, depois eu tenho uma outra imagem muito bonita deles, segundo maior santuário católico do Brasil, só perde para Aparecida do Norte. E em localização geográfica nem perde, né, porque é o coração do Brasil. E uma imagem ali que eu particularmente gosto muito, que são os totens, que é um artesanato típico local e que, inclusive, esses totens são usados pela Secretaria de Turismo, hoje, empresa brasiliense de turismo, como a imagem do Distrito Federal. Então, assim, um artesanato muito peculiar, feito pela palha do Buriti, e feito, inclusive, com responsabilidade ambiental e social. Os artesãos que retiram ali o talo da folha do buriti para estar elaborando aquele artesanato, eles retiram com licença ambiental e com apoio do grupo de artesanato do Sebrae DF. Pode passar. Eu quero começar a minha apresentação trazendo para vocês essa imagem que a comunidade de Braslândia já conhece, porque a gente já utilizou algumas vezes, mas que é uma imagem muito estratégica, que aqui a gente tem um mapa do Brasil, e se vocês observarem ali bem no meio dessa imagem, tem uma linha marrom, né, que é um eixo de acesso, que é o eixo de acesso norte-sul, que só falta ser completado, né? Na verdade, o que a gente simboliza ali é a rodovia Belém-Brasília. Se vocês observam a rodovia Belém-Brasília, ela passa exatamente às margens da cidade de Braslândia, ou seja, da RA Braslândia. Isso significa que, assim como Juscelino pensou em trazer a capital para o interior do Brasil, para que possibilitasse o desenvolvimento econômico e social e a exploração do interior desse Brasil, Braslândia acabou se privilegiando dessa posição estratégica, porque realmente Brasília está equidistante das demais regiões brasileiras e, com isso, é possível integrar norte, sul, leste, oeste, esse país tão vasto que é o Brasil. E a Belém-Brasília, que felizmente foi concluída, o seu último trecho de asfalto foi concluído aí no início de 2006, claro que ainda com falta de acostamento e sinalização, ela foi concluída e ela sai de Anápolis e agora vem encurtando 300 quilômetros aproximadamente, chega a Brasília passando por Braslândia. Isso significou um aumento de fluxo só de caminhão registrado pelo DR de 70%. Imagina se você tem 70% de fluxo registrado só de caminhão, aumentando ali só com a conclusão da Belém-Brasília. Se você for extrapolar isso para comércio, desenvolvimento, isso é uma dimensão enorme. Muitos de vocês devem conhecer Anápolis, é uma cidade goiana que cresceu muito através desse eixo econômico que a Belém-Brasília fazia. E fazia ainda nem com toda a sua infraestrutura completa, né? Porque ela se completa agora. Anápolis é uma cidade que, se a gente for voltar à memória, as grandes obras estruturais que Anápolis possui são galpões de armazenamento de cereais. Essa é a grande economia de Anápolis, né? E depois ela cresce para outros eixos, educação, agricultura, pecuária, mas o forte de Anápolis era o comércio de grãos e cereais. E nada mais essa vocação pela sua posição estratégica em função do eixo de desenvolvimento norte-sul, Belém-Brasília. E agora, felizmente, Braslândia ocupa esse papel. A gente sabe que Padre Bernardo vai sair na frente, até porque Padre Bernardo, que é vizinho de Braslândia, já do lado de Goiás, já tem uma estrutura se preparando para isso. Mas Braslândia não está preocupada, Braslândia não quer ser
uma cidade de armazenamento de grãos. Na verdade, que Padre Bernardo situe isso e que Braslândia se utilize de toda essa situação muito favorável. Eu quero resumir dizendo que o plano plurianual de governo, tanto do governo Fernando Henrique quanto do governo atual, do governo Lula, eles utilizam como eixo de integração norte-sul o anel viário passando ali por Braslândia. Então, veja bem, Braslândia é uma das cidades do Distrito Federal que possui a localização estratégica mais privilegiada em termos de desenvolvimento nacional, o que coloca Braslândia em destaque, e a deputada, mais uma vez, pode ser parabenizada porque foi muito atenta, né? Como diz muito bem a Lia, foi muito sensível de observar os detalhes que transformavam Braslândia num polo turístico. E a localização estratégica é o primeiro, o básico elemento. Não adianta nada a gente ter atrativos turísticos se a gente não consegue chegar a esses atrativos. Não é o caso de Braslândia, né? Braslândia tem acessos favoráveis. Na verdade, se não fosse o turismo, a religiosidade iria se privilegiar muito disso, porque o segundo maior santuário do Brasil está sendo finalizado em Braslândia, na sua reta final, utilizando também como uma das justificativas não só toda a questão religiosa, a fé, mas a própria localização estratégica da cidade de Braslândia. Pode seguir, por favor. Braslândia teve a possibilidade de realizar um trabalho que levantou todo o seu potencial turístico. E eu começo a apresentar um resumo desse trabalho pela história de Braslândia. Então, eu trouxe aí para vocês duas imagens, uma da pré-história e uma imagem mais atual que mostra o lado bucólico de Braslândia. E esse trabalho de Braslândia que a gente vai estar disponibilizando ao gabinete da deputada Jaqueline e a todos que interessarem, ele faz um levantamento e situa Braslândia na sua pré-história. Então, para trabalhar turismo pedagógico, educacional, histórico, cultural, Braslândia tem dados históricos que vão desde a pré-história. Braslândia tem dados do período indígena que são registrados nesse trabalho. No período das bandeiras, é muito curioso que Braslândia sediou, né, nesse período, as histórias que a comunidade contou na realização desse trabalho, que envolve ali o período das bandeiras, das Sesmarias, as grandes fazendas, né, que se originaram de Braslândia, que são as fazendas mães, elas já foram divisões advindas das Sesmarias. A própria grande fazenda Brás, né, hoje Braslândia, da família Brás, ela é uma grande fazenda que era uma fazenda mãe, que foi possível coletar no trabalho de um historiador que eu sempre cito, que é o professor Paulo Bertrand, que faleceu no ano passado, né, que é um historiador goiano. Ele fez um trabalho muito bonito que se chamava A História do Homem no Planalto Central, e ele relata as grandes fazendas mães do Distrito Federal e trabalha muito bem as fazendas de Braslândia, porque a comunidade antiga que vivia ali, ela tinha muita história a contar. E essa comunidade lembra inclusive da passagem da coluna Prestes, lembra como se chamavam as primeiras fazendas. Então, é uma história oral relatada que hoje a gente vai ter oportunidade até de contar aqui com a professora Marta Imperial para nos dar um pouquinho dessa notícia, né, professora? Aí segue ali, ó, a passagem, o momento da Missão Cruz. A Missão Cruz também deixa um legado muito importante registrado em Braslândia. E, inclusive, há estruturas que poderão ser construídas, edificadas em Braslândia para contar um pouco dessa história. Se a gente vê turismo hoje vindo da França, da Inglaterra ou dos Estados Unidos, eu até brinco, né? Qualquer jarrinho quebrado que é encontrado em alguma escavação vai direto para o museu, né? Hoje a gente tem possibilidade de, só no município, numa RA como Braslândia, ter elementos que vão desde a pré-história. Eu só estou ali na Missão Cruz, e que essa comunidade quer apoio para trabalhar, para ter um museu, quem sabe, eco-histórico, de referência, inclusive, nacional. E aí essa história passa pelas origens de Braslândia, e aí quem conta essa história é a comunidade de Braslândia. Então, se hoje alguém se interessar em construir
as memórias de Braslândia, essas memórias já estão registradas. Registrada por pessoas que até já faleceram posterior a esse trabalho, né? Como o seu Zequinha Braz, né, Janaí? Que era um pioneiro de Braslândia, que nos contou a história assim, de uma forma muito valiosa e que, infelizmente, faleceu no ano passado. A gente quer dizer que Braslândia conta com esse material riquíssimo que poderia reproduzir a sua memória. E aí entra para o Distrito Federal e Braslândia, e aí nós tivemos os pioneiros, os primeiros que vieram aqui da construção, os japoneses com suas colônias, as primeiras famílias que ocuparam aquelas terras, que contam como foi a ocupação de Braslândia já no momento do Distrito Federal. E aí tem um destaque para o Núcleo Rural Alexandre Gusmão. A gente está podendo estar aqui hoje com José Nilton, né, que é representante da Emater. O Núcleo Rural Alexandre Gusmão foi uma das primeiras iniciativas na área de parcelamentos rurais, uma política pública muito interessante, que a Emater foi um dos parceiros primordiais para esse processo. E que é também um atrativo turístico, porque primeiro até do que o parcelamento que o INCRA fez no Acre, foi o parcelamento que o INCRA fez aqui no Núcleo Rural Alexandre Gusmão. Então, historicamente, ele é uma referência nacional. E fechamos contando um pouquinho de Braslândia hoje. E o Braslândia hoje a gente vai contar com imagens e com falas que começam a seguir. Por favor, a sequência. Esse mapa que, infelizmente, quando eu cheguei aqui, eu pedi, por favor, apaguem todas as luzes, eu quero que todos vejam esse mapa com a melhor qualidade, mas não foi possível, né? O pessoal aí do gabinete, assessoria, correu, deu total apoio, mas não dava para apagar todas as luzes hoje do plenário. Então, eu peço a boa vontade de vocês, mas eu só quero chamar a atenção pelo seguinte. Se vocês observarem, tem duas áreas muito coloridas nesse mapa. E a mais colorida é a RA Braslândia. E esse mapa é o mapa ambiental do Distrito Federal. É o mapa que mostra os recursos ambientais do Distrito Federal. E se a gente nem soubesse quais são esses recursos e a gente fosse olhar só pela cor, os recursos ambientais do Distrito Federal estão em Braslândia. Não é à toa que Braslândia é o lado verde de Brasília. Braslândia tem a maior concentração de grutas e cavernas, ali marcada como que pequenas ferraduras de boi, né? Todas registradas ali. Braslândia faz divisa com o Parque Nacional de Brasília, que está ali com uma cor meio parda, onde a barragem de Santa Maria em azul se destaca ao meio. Então, Braslândia são as vertentes de água, não só para a barragem do Descoberto, que já é aquela outra mancha azul fazendo divisa ali com o estado de Goiás, mas Braslândia também cuida da área de proteção que verte as águas para a barragem de Santa Maria. Então, Braslândia é a cabeceira das águas do Distrito Federal. 65% das águas do DF vertem de Braslândia. Só isso já dá uma demanda importantíssima para Braslândia, né, que é a questão da água. Braslândia detém a maioria das cachoeiras do Distrito Federal, que são consideradas monumentos naturais. De 11 registradas, 7 se situam na RA Braslândia. É muito relevante, né? Braslândia detém hoje a vegetação de cerrado, uma das mais preservadas do DF. E, inclusive, vocês vão me achar maluca, Braslândia detém uma mancha de transição que é uma mancha amazônica, que se situa nas terras hoje da Fazenda Dois Irmãos, que é, inclusive, um empreendimento turístico muito importante da região, que é o empreendimento Chapada Imperial. E nessa mesma região se está próximo também do Poço Azul, tão bem lembrado hoje pela deputada, muito visitado, muito conhecido por alguns jovens. Eu mesmo, enquanto jovem, muito já me utilizei desse recurso turístico, mas muito necessitado, inclusive, de atenção e proteção, porque começa a se deteriorar pelo uso desordenado. Então, Braslândia detém os recursos naturais mais significativos da nossa região. Paisagem exuberante, fauna conservada, vegetação valiosa, água abundante. E poderíamos aqui ficar só falando em função desse mapa, mas eu só quero trazer mesmo a imagem do valor expressivo que Braslândia tem em recursos naturais. E isso para o turismo é a base, porque turismo a gente diz assim,
são 2 recursos estratégicos. É o recurso natureza e é o recurso cultura. E Braslândia tem de sobra, né? Daqui a pouco a gente chega no recurso cultura. Bom, aqui uma caracterização geográfica. Eu trouxe uma foto que retrata uma parte de Mumunhas. Mumunhas é uma área de cânion muito expressivo. Aqui a gente só conseguiu pegar um pedacinho. Estou vendo o pessoal aí que nos ajudou no inventário, o Bruno, o Peba, né? Já até vou falar o nome de apelido mesmo, para ficar bem silvestre, que foi o pessoal que foi a campo e fez todo o levantamento muito bonito. E com esse levantamento, a gente consegue caracterizar Braslândia em aspectos hidrográficos da seguinte forma. Braslândia tem 2 bacias importantes, é a Bacia do Palma e a Bacia do Descoberto, sendo que a Bacia do Descoberto, a sua significância é mais a nível econômico e social, porque ela é a água do Distrito Federal. E a Bacia do Palma é a vertente turismo. É onde a paisagem é belíssima, é onde a gente tem os saltos, as cachoeiras, as grandes quedas d'água, os cânions e os rios que levam os visitantes não só do Distrito Federal, mas que já começam a ir visitantes do Brasil, que hoje acessam a internet e já conseguem lá encontrar o destino Braslândia, trabalhado com recurso dessa comunidade, como a fala da própria deputada. E que agora pode deslanchar muito mais com o apoio de todos. E, na sequência, a parte da vegetação. Braslândia é bioma cerrado e é a parte mais expressiva do bioma cerrado que está dentro do Distrito Federal. E com as manchas de matas ciliares, matas mesofídicas, as veredas e, como eu disse anteriormente, os requícios de mata amazônica que permeiam a região do Cerrado. Em fauna, a fauna silvestre é muito significativa. Em Braslândia, mais do que em qualquer RA, é possível registrar animais ainda de grande porte, como a anta, o veado campeiro, o veado mateiro, as raposas, o lobo-guará, as capivaras, e de pequeno porte nem se fala, né? A abundância em peixes que Braslândia possui é maior de qualquer outra área de recursos hídricos do Distrito Federal. Então, assim, a riqueza de fauna de Braslândia é peculiar. E hoje, um dos grandes movimentos turísticos está voltado exatamente para a apreciação de fauna e flora. A avifauna de Braslândia é muito rica. Eu estou tendo a oportunidade de olhar nesse momento ali para a dona Francinaide, que tem uma propriedade que está batalhando aí para ser um ponto de observação de avifauna. Então, todo o trabalho dela é no sentido de construir um roteiro de observação de pássaros e que conta aí precisa, né, na verdade, como todos os outros empreendedores, à medida que eu for lembrando, eu vou relacionando, e que precisa de total apoio para que esse roteiro de ave e fauna seja um dos mais expressivos do Brasil, porque potencial ele possui. Ele só precisa de apoio agora para ser tecnicamente trabalhado e se constituir num produto turístico que possa ser vendido, inclusive internacionalmente. Porque a gente tem um movimento turístico internacional, que são pessoas de grande poder aquisitivo que viajam pelo mundo inteiro para observar pássaros. Nós temos um destino no Brasil, que é o Parque Grande Sertão Veredas, que está se especializando em observação de pássaros. Mas um catálogo rápido feito por um professor da UNB mostrou que Braslândia não perde para o Parque Grande Sertão Veredas. Agora precisa de apoio para ser trabalhado. E fechamos com o clima. Lembrando que o Distrito Federal se situa, né? Brasília está situada numa região de clima árduo. Quando chega na época da seca, nós todos estamos aqui sofrendo, né? A seca é grave, causa muitas doenças respiratórias. E quero dizer que, depois de Sobradinho, Braslândia é a cidade que, segundo a classificação de clima, e já a classificação detalhada, específica e não a geral, considera que tem um clima mais favorável do DF, perdendo apenas para Sobradinho, que é a cidade serrana. E esse clima favorável deve-se não à altitude, mas à grande presença de água. E isso é um grande fator indutor. O turista viaja em função do clima. Eu digo que ele viaja primeiro pelo dinheiro, né, e segundo em função do clima. Então, se é verão, eu quero praia, se é frio, eu pago muito para ir lá nas cidades serranas do Rio Grande do Sul, né, e paga-se muito bem.
E por que não Braslândia também ser um destino onde o clima seja vendido? Um clima ameno, um clima que não só do ponto de vista físico, mas do ponto de vista social é um clima altamente acolhedor. Pode seguir. Braslândia, como eu estou abrindo todo o potencial turístico, Braslândia também tem um grande destaque na economia. Aqui a gente trabalhou dados da Emater, atualizados por um diagnóstico que veio do Ministério de Agricultura, que a gente enquadra o seguinte: Braslândia representa 40% da oferta de hortifruti granjeiros do Distrito Federal. Com somente, olha que interessante, 3,68% da área de Braslândia cultivada. E com isso ela consegue representar 40% da oferta hortifruti granjeiro. Isso aqui para o turismo é fantástico. Existem localidades turísticas que são visitadas só por esse ponto. São cidades do Espírito Santo, Lages, em Santa Catarina, onde as pessoas visitam pela questão produtiva. É uma vertente de turismo que se chama agroturismo. E Braslândia tem todo o potencial para trabalhar o agroturismo. Está esperando, mais uma vez, apoio. Braslândia possui 1/3 do plantio de frutas de todo o total do Distrito Federal. O valor previsto da produção agrícola, esse é o valor previsto ano passado, e que a gente teria que checar com a Emater se foi cumprido, mas parece que ultrapassou a expectativa. Mas era de 31 milhões, na ordem de 31 milhões de reais, voltados apenas para a produção agrícola. E Braslândia gera, só na questão da agricultura, 6.715 empregos diretos. Se a gente for extrapolar isso através dos dados da Organização Mundial da Alimentação, a gente multiplica esse número por 4 e a gente teria a geração de empregos indiretos só na agricultura. Então, seria da ordem de quase 25 mil empregos indiretos gerados só pelo setor agrícola. Na pecuária, Braslândia representa 5% do leite produzido no Distrito Federal, 7,6% de toda a carne bovina, 7,9% da carne suína e 6,2% da carne de aves. Então, é um privilégio realmente a economia de Braslândia. Pode seguir, por favor. Agora, entrando na questão da infraestrutura, Braslândia possui um acesso estratégico e favorável, mas vocês vão ver que, na parte das demandas, muita obra ainda terá que ser edificada para que Braslândia seja transformada num polo turístico. Braslândia possui uma situação de transportes que a gente enquadraria hoje como mediana, porque Braslândia tem um acesso bom para veículos automotores particulares. Braslândia possui possibilidade de ser acessada por qualquer tipo de veículo, inclusive helicóptero, né? Mas Braslândia precisa de um sistema de transporte que melhore muito o cenário de acesso dessa localidade. Braslândia tem um sistema de água potável e saneamento urbano que, claro, ao ser trabalhada para o turismo, isso vai ter que ser melhorado. Braslândia conta com energia elétrica trifásica, com todos os setores de comunicação, internet, telefone. Hoje, inclusive, já tem prestadores de serviços voltados para essas áreas dentro da cidade de Braslândia. Conta com toda a questão de correios e telégrafos. Na parte da educação, Braslândia faz um show, na verdade, né? Com poucos recursos, Braslândia consegue fazer aí um trabalho muito bonito. Havia uma faculdade em Braslândia, infelizmente Braslândia não conta mais com essa faculdade. É até uma das lutas que essa localidade precisa batalhar muito, mas em questão de educação infantil, média e até chegando o nosso antigo 2º grau, Braslândia está bem servida. Braslândia conta na área de saúde com um hospital regional, com centros de saúde, com 3 postos de saúde, com inspetoria regional de saúde. Então, não há preocupação ao visitante que vai em Braslândia. Nós tivemos, inclusive, um exemplo muito ilustrativo, que ao longo dos nossos trabalhos houve um acidente com um dos nossos pesquisadores e o Corpo de Bombeiro prestou um pronto-socorro, né? Agora, um pronto-socorro na realidade brasileira
que vocês conhecem, que muito tem que ser melhorado. Mas o que a gente quer registrar é que, hoje, o turista conta com total atenção da saúde no município de Braslândia. Há essa preocupação. Claro que muito tem que ser trabalhado para constituir Braslândia num polo turístico. Braslândia conta com infraestrutura de esporte e lazer, como ginásio de esportes, o estádio Chapadinha, 19 quadras poliesportivas, 5 praças, 3 clubes, rampa para patins, quadra para skate, parque infantil e o balneário Veredinha, que nós vamos falar em particular na parte das demandas. Na parte de segurança, Braslândia conta com uma delegacia de polícia civil, com um batalhão de polícia militar, com a Companhia Regional de Incêndios do Corpo de Bombeiros e com 4 postos policiais, o que põe Braslândia em destaque. Mesmo parecendo uma situação ainda não ideal, mas Braslândia é destaque no cenário do Distrito Federal. Na infraestrutura básica e já voltada para o turismo, Brasília tem inúmeros empreendimentos na área de alimentação. Eu vou passar rapidamente alguns, desde creperia, cervejarias, restaurantes, lanchonetes, pizzarias, restaurantes tradicionais, pamonharia, sorveterias e outros mais. Na parte de hospedagem, a gente deu destaque para 2 hotéis urbanos, que é o Hotel Espelho d'Água e o Hotel Tradicional. A oferta de hospedagem é muito maior na área rural. Existem diversos empreendimentos de turismo rural que se especializaram na questão de hospedagem. Então, tem hotéis fazendas, fazendas hotéis, pousadas, alojamentos, ranchos, enfim, vários empreendimentos que estão complementando a oferta de hospedagem de Braslândia. Braslândia conta com bancos e casas de câmbio. O Banco do Brasil é banco e casa de câmbio. O Banco do Brasil, inclusive, sendo um dos parceiros do trabalho de Braslândia. O Banco de Brasília e a Caixa Econômica Federal. E os bancos particulares que a gente não entrou aqui na carta. Braslândia conta com postos de combustível, aqui a gente só listou 3, é o Alto Posto Braslândia, o Alto Posto Ramalho e o Céu 070 Combustíveis. Isso é muito importante no movimento turístico, porque inclusive como os grandes atrativos de Braslândia estão na área rural, ela hoje é abastecida por postos de combustíveis, inclusive com acesso na área rural. Então, não há problema. O visitante tem toda a tranquilidade de visitar a área rural e saber que ele vai ser atendido por um posto de abastecimento. Braslândia tem agências de viagem e o comércio e serviço em geral atende o visitante desde filme, vídeo, internet, casa de xerox, cabeleireiro, oficina mecânica, inclusive em oficina mecânica é muito bom o serviço de Braslândia. E outros tantos mais. A sequência, por favor. E aqui uma imagem muito linda, né, para clarear aí o nosso dia, que é a imagem do Santuário Menino Jesus de Praga, o segundo maior do Brasil, que está na sua reta final aí, eu digo agora não é nem de construção, é de decoração, porque está fazendo um mural assim dos mais bonitos que eu já tive a oportunidade de conhecer, e eu já conheço vários, porque como sou especialista em turismo, essa é a minha ferramenta de trabalho, né? Então, Braslândia hoje conta com o segundo maior santuário católico do Brasil e um dos mais bonitos. Não vai perder em beleza para a Aparecida do Norte. E em cultura, o que a gente pode destacar em Braslândia é o próprio santuário, a paróquia São Sebastião, que é a paróquia típica, né, de Braslândia, o padroeiro, a paróquia Nossa Senhora da Abadia, todas as igrejas evangélicas que são muito importantes, inclusive Braslândia promove, com a ajuda de outros parceiros, a Marcha para Jesus, que é um movimento muito expressivo do ponto de vista religioso e cultural. E fechamos com a questão do Centro Espíritas. Mas mesmo antes de sair da cultura, a gente quer chamar a atenção, e aqui em particular é uma expressão minha, que Braslândia hoje está no centro brasileiro da cultura voltada para o turismo religioso. É claro que Braslândia vai trabalhar o seu turismo de natureza, rural, ecológico, agroturismo. Mas na questão religiosa, Braslândia pode ser referência nacional. Então, deputada, é até uma solicitação de Braslândia para o seu belo trabalho, que nós vamos ter que ter todo o empenho e toda uma sensibilidade
em trabalhar junto com a Igreja Católica de Braslândia, junto com as igrejas evangélicas, mas Braslândia tem toda uma situação para se colocar em destaque no cenário nacional voltada para o turismo religioso. Pode seguir. Ainda na parte cultural, a gente trouxe ali algumas imagens muito peculiares também, onde a gente destaca aqui o Balneário Veredinha, a Feira Central de Braslândia, as praças, né, como a Praça São Sebastião, Violeiro do Laço, Praça Tribares e o Lago Espelho d'Água. A próxima, por favor. A cultura também tem diversas festas, como a Festa do Divino Espírito Santo, a própria Folia do Divino, a Festa Junina dos Bombeiros, a Festa de São Sebastião, a Via Sacra, o Encontro da Mãe com o Filho, o Carnaval de Rua, que é o melhor do DF, a Festa do Morango, a Festa do Leite, os festejos juninos e o aniversário da cidade. E, fechando a cultura, em Braslândia se encontram os grupos de quadrilha, dança de catira, a dança de roda, encontro dos violeiros, o artesanato, a feira de artesanato, os casarios e arquitetura ainda conservados, a parte gastronômica e algumas pessoas que são históricas. Uns em memória, né, como o seu Zizi, que é o seu José Geraldo, e a Farmácia Verde do seu Beija. Na verdade, é o contrário, né, o seu Beija que nós não temos mais presente, né, mas que realizaram um trabalho cultural muito significativo para Braslândia. A sequência. Aqui eu quis mostrar os recursos rurais em Braslândia dividido em suas duas bacias hidrográficas, as comunidades que representam Braslândia, que é a comunidade Chapadinha, Rodeador, Incra 6, Comunidade da Torre, Bucanhão, Capão da Onça, Cascalheira, Pulador e Olaria, a Rádio Brás, Morada dos Pássaros, a Colônia 1, Descoberto e Capãozinho. E a Bacia do Palma conta com a comunidade de Almécegas, Curralinho, Barreiro, Desterro, Vão dos Angicos e Palma. Isso tudo aqui colocado para nos chamar a atenção do forte apelo que Braslândia possui para o turismo rural. E esse mapa vem mostrando a grandiosidade da área rural de Braslândia em comparação com a área urbana. Pode passar o próximo. E aqui só as belezas em questão de recursos naturais, as águas e a vegetação de Braslândia. O próximo, por favor. E aqui o turismo rural. São 21 empreendimentos. Aqui a gente não quis trazer o nome de todos. A gente só quis, na verdade, trazer uma imagem que refletisse o turismo rural de Braslândia. A sequência, por favor. Pode passar. Aqui um rápido histórico das atividades que Braslândia já realizou para a gente entrar nas demandas. Braslândia participou do Fórum de Desenvolvimento Local e Sustentável em parceria com o Sebrae DF. Foi feito um mapeamento preliminar do potencial turístico da região. Foi formada a Associação para o Desenvolvimento Sustentável de Braslândia, a ADESB. Foi estabelecido parcerias estratégicas com o Sebrae DF, a Emater, o Ministério de Ciência e Tecnologia, o Ministério do Turismo, a Universidade de Brasília, a Secretaria de Turismo, que agora é a Empresa Brasiliense de Turismo, o Banco do Brasil e a Administração Regional de Braslândia. Aqui sem contar as inúmeras associações locais que fazem um trabalho muito importante no cenário local. Foi aprovado o projeto Turismo em Braslândia, um instrumento de inclusão social em parceria com o Ministério de Ciência e Tecnologia. Por favor, a seguinte. Foi elaborado um inventário da oferta turística de Braslândia. Esse é o documento-chave que baliza os nossos trabalhos atualmente. Braslândia foi selecionada pelo Instituto de Hospitalidade para desenvolver o projeto Movimento Brasil de Turismo e Cultura, um convênio do Ministério de Turismo e o Sebrae Nacional, que escolheu, vejam esse número, 12 cidades em todo o Brasil. Braslândia foi uma das escolhidas. O projeto de Braslândia foi apresentado no Fórum Mundial de Turismo em novembro de 2006 em Porto Alegre, como um case de sucesso. Agora, veja bem, o recurso é da comunidade. Braslândia foi inserida no programa Roteiros do Brasil, do Ministério do Turismo, sendo incluída no roteiro que liga Brasília à Chapada dos Veadeiros. E, inclusive, foi elaborado o roteiro turístico de Braslândia, que eu convido vocês a acessarem o site. E o roteiro se chama Braslândia, Terra de Encontros. Está belíssimo. Acessem o site. Me diga, Cristiano, o nome?
www.visitebraslandia.com.br. Vale a pena, tá belíssimo. E Braslândia tem inúmeros trabalhos que envolvem capacitação permanente em turismo, meio ambiente, comércio, cultura, artesanato e empreendedorismo. E o grande parceiro nessa capacitação é o Sebrae DF com o projeto Entorno Empreendedor. E aqui a gente entra no momento final da nossa apresentação, são as demandas que Braslândia está apresentando a todos para se constituir num destino turístico, lembrando que são demandas aqui elencadas por títulos, mas que não se constitui ainda um plano turístico para Braslândia. As primeiras demandas refletem a questão da infraestrutura. Então, Braslândia necessita de um portal de entrada para constituir mesmo o marco de referência. Braslândia, polo turístico. Braslândia precisa da revitalização de quadras e praças públicas. Essa sugestão que vem aqui foi dada pela Associação Comercial de Braslândia, que, inclusive, isso pode ser uma parceria com a CAESB. Eu estou vendo ali o representante da CAESB, né, que bacana, que está aqui conosco, porque queremos uma parceria com a CAESB, inclusive na parte dos royalties, já que 65% da água explorada pela CAESB sai de Braslândia, né? Mas já sabemos também do interesse da CAESB nesse estabelecimento. Braslândia necessita da manutenção das estradas que ligam as propriedades e os pontos turísticos na área rural, pavimentando quando possível, para que não sejam penalizadas em épocas de chuva. Vocês viram naquele mapa que eu mostrei, 90% da área de Braslândia é rural. Então, tem que ser trabalhado os acessos rurais de Braslândia. Braslândia necessita de uma sinalização turística, tanto para a área urbana quanto para a área rural. Pode seguir. Ainda em infraestrutura, Braslândia necessita da legalização e do equipamento do Centro de Desenvolvimento do Turismo, que era o antigo Museu Histórico de Braslândia, às margens do Lago Veredinha, para poder se tornar um local de informações e apoio aos empresários de turismo e visitantes da cidade. Toda cidade polo turístico, além do seu portal de entrada, tem o seu centro de atendimento ao turista, centro de desenvolvimento do turismo, como queiram. Braslândia necessita da revitalização do lago e do Parque Veredinha, democratizando a participação da comunidade e de todos os visitantes. Necessita da criação de pistas para caminhadas e de uma ciclovia para atividades esportivas. Precisa da melhoria de acessibilidade para pedestres e portadores de necessidades especiais nas calçadas da cidade. E aí vem retirar rampas, entulhos, obras. Braslândia necessita da duplicação e iluminação da rodovia que liga Taguatinga a Braslândia, dando maior segurança aos moradores e turistas, inclusive se constituindo numa estrada turística. É uma estrada-parque turística que vai acessar 2 RAs e que vai finalizar o seu acesso no portal de entrada de Braslândia. Necessita da implantação do parque de exposições para a realização de eventos da comunidade, inclusive eventos que já constam do calendário oficial do DF. Necessita da construção de estacionamentos em áreas comerciais, tais como setor de oficinas, área especial 13 e 4, quadra 38 da Vila São José e a vila comercial do setor tradicional. Isso muito, inclusive, em função do turismo religioso. Braslândia necessita da regularização da área especial 4, com construção de calçadas, bem como seu asfaltamento, pavimentação e a própria questão do setor de oficinas, que é chave para o melhor atendimento do visitante. E aí vem as construções na área especial 3, implantação da coleta seletiva de lixo. Na verdade, necessita mais, né, até um programa ambiental, mas pontualmente a coleta seletiva. As demandas relacionadas à legislação. Pode passar, por favor? Em termos de legislação, o mais urgente para Braslândia é legitimar a participação de artesãos, produtores rurais e agroindústria nos eventos patrocinados pelo governo do Distrito Federal, como forma de promoção integrada, por exemplo, como a Festa do Morango. É uma legislação para o turismo rural, conforme o protocolo de intenções assinado pelo governador enquanto era candidato. Ou seja, hoje o turismo rural não é uma atividade reconhecida e, como forte em Braslândia, até pela geografia, é o rural, que seja uma batalha dessa legalização.
Fechando a legislação, é a questão fundiária para as propriedades rurais. Isso não é uma briga isolada, a Braslândia só vem congregar essa luta. Necessita a descentralização da divisão de turismo. Aqui há um pedido especial. Hoje, infelizmente, Braslândia não conta nem mais com uma divisão de turismo, que dirá com uma secretaria de turismo. Então, aqui eu quero dar ênfase que, na questão institucional, nós temos que ter uma luta séria, que é Braslândia ter instituído, e aí falo até para representação da administração regional de Braslândia, que é Braslândia ter uma secretaria própria de turismo. E a criação de uma diretoria de meio ambiente. Sequência, na parte de marketing, Braslândia necessita da criação de um vídeo promocional Destino Braslândia, da promoção do roteiro turístico já elaborado, com parceria com o Sebrae DF, que é Braslândia Terra de Encontros, e a elaboração de uma estratégia de marketing para a divulgação geral do Destino Braslândia. E fechamos com a parte de capacitação, onde Braslândia necessita de um plano de capacitação para os empreendedores, de uma assessoria técnica para a formatação dos produtos turísticos de Braslândia e de uma consultoria permanente para garantir a qualidade dos produtos turísticos locais. Na parte de planejamento, há uma demanda para alteração do gabarito. Braslândia está engolida por áreas de proteção ambiental. Há que haver uma atenção especial e tempestiva na questão da aprovação do plano diretor e uma preferência para as empresas locais na questão de vendas localizadas. Nas demandas políticas, pode seguir, por favor, eu não vou fazer essa leitura, eu só vou enfatizar que Braslândia quer uma parceria, e aí é uma bandeira muito grande, não só para a deputada, pode voltar, por favor, não só para a deputada Jaqueline Roriz, para essa casa como um todo, é que 65% da água do Distrito Federal sai de Braslândia. Braslândia quer receber o royalty que tem direito dessa água, porque só esse royalty, deputada, transformaria Braslândia num destino turístico do Distrito Federal. Isso é fortíssimo. Fortíssimo. Pode passar, por favor. E aí, só concluindo que se vier 3% de royalty, isso muda o cenário de Braslândia. Pode seguir. E aqui já vem até uma sugestão de como esse dinheiro seria gerido, e como seria a questão da taxa de esgoto, como seria a isenção dessa taxa para a comunidade de Braslândia. Bom, a mensagem era essa, agradecemos a presença de todos e esse é o recado. Eu parabenizo a engenheira florestal Maria José Quintas pelo seu entusiasmo, pela sua empolgação quando fala de Braslândia. Essa é uma verdadeira cidadã, merece um título de cidadã, né? Porque pelo entusiasmo que apresenta. Eu gostaria de agradecer a presença do professor Tatá, do PSDB, representante do deputado federal Rodrigo Hollenberg, o João Maria Beato de Andrade. Muito obrigada. Gostaria de agradecer a presença da Janaí Leandro, que ela é vice-presidente da ADESB, do Paulinho, do RAP, representante do Conselho Tutelar de Braslândia, da Francinaide Farias da Silva de Alcântara, que é representante do Fórum de Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável de Braslândia, Nadinha Haddad, presidente da Associação Comercial de Braslândia, da Joana Dark de Oliveira, coordenadora pedagógica da Secretaria de Educação, da Ivonaide Milani, esposa do chefe de gabinete de Braslândia, do Silvano Marques dos Santos, que é presidente da Associação dos Moradores do INCRA 8, Evra Brás Cavalcante, que ela é uma secretária e artesã, Kênia de Almeida Cruz, que é bacharel em turismo, Liviane Noleto de Campos, que é bacharel em turismo, Cleide da Silva de Souza Lima, secretária administrativa. Gostaria de convidar para... Pois não. Finalizando as apresentações, nós teremos agora a senhora Marta Imperial, que abordará sobre o projeto de turismo feito na comunidade de Braslândia.
dia. Podia ter me avisado. Podia ter me avisado. Bom, eu gostaria de agradecer ao gabinete da deputada o convite. E eu vou falar bem rápido. É só para mostrar alguns exemplos de coisas que estão sendo feitas em Braslândia e que eu acho que pode ser aproveitado, contribuir com o trabalho, inclusive, da Maria José. Obrigada, deputada, parabéns pela iniciativa. Bom, o meu interesse na área de Braslândia é triplo, né? Como empresária da área de turismo rural e ecológico, junto com meus irmãos, o Márcio e Marcelo Imperial, com o empreendimento da Chapada Imperial, que fica na região. Como historiadora, vejo em Braslândia um enorme potencial que tem a oferecer para o mercado turístico, e mais especificamente os produtos históricos como produtos turísticos. E é nessa linha que eu trabalho, que eu pesquiso, entendendo que uma pesquisa histórica ela é potencialmente turística, com a simples diferença de que uma pesquisa histórica, para um historiador, se transforma num produto, né, literário, num livro. E essa mesma pesquisa, na mão de um turismólogo, ela se transforma num produto turístico. Então, nessa linha que a gente vem desenvolvendo algumas pesquisas, e o meu terceiro interesse é como professora de turismo da faculdade ESB, que eu estou vendo aqui vários alunos queridos, e que já desenvolveram trabalhos bastante interessantes na área de turismo, e rapidamente só vou citar alguns trabalhos para conhecimento, todos na área de Braslândia, e comentar que só orientando os meus, mais de 20 são especializados na região de Braslândia. Então, são turismólogos, né, que estão no mercado, que estão aí querendo trabalhar, e especialistas na área de Braslândia. Primeiro foi feito um levantamento em 2005 intitulado Histórias Patrimoniais nas Terras dos Brais. Então, foi um levantamento que eu gostaria de comentar rapidamente, é só um comentário, principalmente sobre patrimônio imaterial, que foi pouco comentado aqui, porque Braslândia tem tanta coisa, fica difícil falar tudo. Mas a área de abrangência maior que a gente tem trabalhado lá é sobre patrimônio imaterial, principalmente. Claro que todo patrimônio material tem um material, que é um produto desse patrimônio imaterial. A Folia do Divino, ela vai ter sua bandeira, ela vai ter seus apetrechos, né? Então, esse primeiro trabalho realizado em 2005 abriu um leque imenso para investigações nessa área na cidade, e que foi o primeiro passo e que até hoje a gente continua investigando, já tem assim algumas gerações de turismólogos que estão entrando no mercado investigando essa área. Então, nesse primeiro momento, foi feito um levantamento sobre, a partir da memória da comunidade de Braslândia, das famílias antigas, dessas fazendas mães, que a Maria José citou aqui, a gente pôde constatar que Braslândia tem um patrimônio imaterial bastante importante, eu diria, para Brasília e para o resto do país. Porque a história de Brasília não começa com Brasília, né? Ela vem antes. Braslândia mesmo completou 74 anos, mas como cidade. Antes de ser cidade, ela foi um aglomerado, um conjunto, né? Então, a ocupação desse território vem de muito antes. E é daí que a gente começa. Não chego lá na pré-história da Maria José, mas quase lá. Então, essa investigação oral, eu queria comentar essas riquezas de Braslândia aqui com vocês, rapidamente. A gente tem benzedeiras, a gente tem em Braslândia a memória da ocupação do território, a memória dessas fazendas, como é que elas cresceram, como é que elas se dividiram, como é que essa cultura caipira chegou aqui, pelas bandeiras que a Maria José citou. Então, como é que esse modo de fazer, de pensar esse artesanato, como é que isso se instalou em Braslândia? Então, isso são tradições orais muito antigas. Tem algumas aí de 200 anos, é uma coisa bastante rica, né? Em qualquer lugar que a gente sai, que vai ver fora, qualquer museu fora daqui, isso tem um valor inestimável. Braslândia tem isso, tem que captar isso e colocar no museu, no ecomuseu, enfim, existem vários meios para que isso seja acolhido. Personagens lendários, tradições, essas festas. Pensando nessas festas, existe um inventário pronto sobre a Folia do Divino em Braslândia, cujos alunos autores estão ali,
né, inventariado como que é a folia do divino em Braslândia, que é uma coisa maravilhosa. E que Brasília não conhece direito a capital aqui, porque é uma tradição muito antiga. Então, está lá, a Braslândia tem a sua folia, como tem que ser, diferente de todas as outras, porque cada localidade tem a sua particularidade que transfere para essas tradições imateriais. Além da folia do divino em Braslândia, inventariada, catalogada, registrada, tudo através de investigação oral, e gostaria de dizer que essas pesquisas todas, esse acervo está disponibilizado na Faculdade ESB, né? Essas entrevistas todas são inúmeras entrevistas com os moradores, habitantes e famílias antigas da cidade. Possibilitou esse inventário da folia do divino. Desde quando começou, tem aí 200 anos até hoje, e essas transformações que foram colocadas. Então, existe já esse registro. Tem um trabalho maravilhoso sobre o desenvolvimento turístico e inclusão social, desenvolvimento turístico e inclusão sociocultural a partir de um patrimônio cultural. O caso da comunidade de Curralinho. Curralinho é uma comunidade rural de Braslândia que todo mundo conhece, né? Uma dessas fazendas mães que se dividiu e que ainda tem essas famílias antigas lá, inclusive um líder comunitário fantástico, que é seu Geraldo Maia, que conhece tudo na região, e de um potencial só Curralinho fantástico, né? É passagem para a Serra da Mesa, é uma estrada de passagem para vários destinos turísticos. Está na beira da estrada, tem um patrimônio, uma casa fantástica de 200 anos, precisando de um apoio político para ser restaurada. E esse trabalho mostra que, a partir dessa casa, com o envolvimento da sociedade, é possível transformar Curralinho num destino turístico. Imagina, Braslândia, que tem tudo isso, já é um destino turístico conhecido. Uma pequena comunidade rural tem também essas características. E na região de Braslândia existem várias. Isso é um modelo para ser multiplicado. Então, tem esse casarão. A partir do casarão seriam capacitações feitas numa comunidade carente, que tem um índice de alcoolismo, por ociosidade, por baixa autoestima. Então, isso viria através de um estudo bastante sério feito, já pronto, só aplicar lá na comunidade. E se multiplicaria por outras. Tem Almécigas, enfim, tem várias outras comunidades carentes, rurais, com potencial maravilhoso. Recentemente, foi finalizado um trabalho, são poucos, já estou terminando, foi finalizado um trabalho intitulado O Divino na Mesa, a partir da gastronomia tradicional da folia do divino, de rezas, principalmente na comunidade de Curralinho. Os alunos criaram um conjunto de possibilidades turísticas, levantando a autoestima, principalmente das mulheres. Aqui no Divino da Mesa da Gastronomia, enfoca mais as mulheres. No caso do museu proposto no trabalho anterior para inserção social, enfoca tanto homens e mulheres. Então, esse trabalho também ficou bastante bom, inclusive, não era o produto primeiro do trabalho, mas resultou num livrinho de receita. Está aqui, depois a gente vai dar um de presente para o gabinete do deputado. Esse aqui é um exemplo que eu tenho, não é nem meu, mas ele está em fase, está bastante interessante. Então, a partir disso também levanta a autoestima, essa é uma gastronomia tradicional. Né? Existem outras associações com gastronomia bastante interessante em Braslândia. Enfim, esses projetos estão prontos para serem trabalhados, estão finalizados, talvez um olhar um pouco mais técnico, no sentido de aplicabilidade disso, está à disposição de vocês, deputadas, enfim, deputada Jaqueline, principalmente. Existem 2 projetos de pesquisa começados, um chamado Bendito Santuário, sobre o turismo religioso de Braslândia. Então, a primeira fase de levantamento desse santuário e desse, como eu posso dizer, essa paixão da fé, que Braslândia é uma cidade religiosa, como a Maria José já falou, mas é uma coisa assim que é impressionante como que a modernidade de Brasília não agrediu, não acabou com essa fé, com essa religiosidade antiga, também de tradição dos bandeirantes daqui. A gente identifica a tradição bandeirante pelos santos que são cultuados, pela forma de cultuar, pelas músicas. A gente percebe isso, já que remonta à época dos bandeirantes. Então, o Bendito Santuário é um levantamento, basicamente, da imaterialidade dessa fé, né, como ela se comporta na comunidade, para que, em pesquisas futuras, se respeite essa religiosidade e a forma como a comunidade concebe ela.
para destino turístico. Foi feito nesse pensamento. E um outro trabalho que foi feito também, não foi terminada a segunda parte, mas já foi começado, é sobre uma lenda maravilhosa que Braslândia tem, que é sobre a lenda do ouro, que é um mapa do tesouro. Né? Então, você procura o ouro nessas estradas maravilhosas, nesses córregos, nessas águas que Braslândia tem, o Córrego do Ouro, o Lavrinha, tudo dando ideia do ouro, que remonta à época dos bandeirantes. É um documento de fato que existe, é interessantíssimo isso. É um documento que existe de fato, onde você tem a descrição para a rainha Mariana, se não me engano, de Portugal, onde tem lá onde é que acha o ouro. E está lá em Braslândia. Só que o ouro não existe, porque a montanha mesmo não existe. Só não está lá em casa também, uma pena. Então, a gente já teve até lá na Universidade pesquisando essa história oral, e é uma lenda, é um patrimônio imaterial que pode se transformar num roteiro turístico maravilhoso, maravilhoso. E esse roteiro pode ser a pé, de jegue, de cavalo, de jipe, porque passa por tantos lugares que a gente não imagina que existe, e de dificuldades, que é bastante interessante. Né? Então, esse também precisa finalizar, achar a montanha do ouro. Então, todo mundo procurando ouro. O ouro é a região, né? É uma região bastante rica. O que é importante nesse trabalho é entender que é um patrimônio imaterial, é uma lenda do Distrito Federal. Nós só temos duas aqui, que é Dom Bosco e a lenda do ouro, que é uma lenda bandeirante maravilhosa. Existem duas lendas nossas, na nossa região. Uma delas está em Braslândia, aqui já no nosso assunto. Então, e agora duas pesquisas que vão começar agora esse semestre, já foram aprovadas pela faculdade. Uma é sobre os revoltosos, que passa por Braslândia, e aquele casarão que eu falei foi palco, é um lugar de memória dessa invasão dos revoltosos, entre outras todas fazendas que permeiam o vão dos Angicos, e que a historiografia não fala dos revoltosos passando aqui por essa região, mas eles passaram, já existem documentos que comprovam isso, já foram levantados. Os alunos que vão pesquisar são alunos que estão ali prestigiando a gente, e um outro trabalho que vai ser feito sobre como se faz um museu para propriedades rurais, um museu histórico. Porque essa história ela é muito importante, né? E pode se multiplicar. Quanto mais propriedade tiver história para contar, e para finalizar, turismo é informação, né, gente? Quanto mais informação, mais o destino turístico se torna importante. Então, entra na divulgação, entra na questão da consciência de quem promove, de quem vai, levar o conhecimento a quem a gente quer trazer para a localidade, mostrar o que tem de bom. Braslândia tem muita coisa. Eu também sou uma apaixonada por Braslândia. Eu identifico na região o que essa iniciativa que a deputada, que eu parabenizo, está tomando de transformar isso num polo turístico. Eu acho bastante fácil transformar num polo turístico do ponto de vista do que a região tem para oferecer. Né? Agora, as políticas públicas, claro que isso é sempre necessário para se ter isso a nível nacional, ou mesmo porque é um polo, é um destino, eu reconheço como um destino nacional. Só de pensar, gente, Brasília começou agora, 60. O que tinha aqui antes? Isso aqui não estava, né, só com lobo-guará, apesar de ainda ter o lobo-guará, ainda bem. Mas essas fazendas antigas, esses casarões antigos, existem pouquíssimos que ainda podem contar essa história. Braslândia tem pelo menos 3, e um na beira do caminho ali. E a cidade de Braslândia, aquela no setor tradicional, algumas casas, aquele ali precisa ser revitalizado para mostrar que Braslândia tem história. Está um pouco descaracterizada, mas tem história. E história é um grande atrativo. É um dos maiores. A gente vai para Paris ver o quê? Ver a história que a cidade tem para contar. Em indo ver história, a gente vê arte, a gente vê... E tudo isso conta história. Né? E Braslândia é a segunda cidade mais antiga daqui. Eu agradeço, só queria dar essa contribuição e esse olhar para a história, né? Não podia deixar de ser.
E parabéns. Obrigada, mesa. Obrigada, Maria José. Agradeço a Marta Imperial, né, pelo enriquecimento dessa nossa manhã. E para a gente continuar, né, com essa ideia, eu vou precisar de contar com a deputada Luzia de Paula, porque as ideias, quando são agregadas a outras, né, e vai somando, a gente atinge um objetivo mais rápido. Eu gostaria de agradecer, né, a presença da Salviana Pinho, bacharel em turismo, que ela é do PSDB, a Vera Lúcia também, que é do PSDB Mulher, o Bruno Ielon dos Santos, que é presidente da Associação de Guias e Condutores de Braslândia, Alexandre Batista Lins, que é secretário executivo do ADESP, Nathaniel Fragoso, vice-presidente da Combrastur, do Conselho de Turismo de Braslândia. Alice Leila da Silva Alcântara, que é chefe do Núcleo de Monitoramento Pedagógico. Gostaria de convidar para fazer uso da palavra o senhor, que é técnico em projetos de empresas brasiliense de turismo, Cristiano Ramos. Bom dia a todos. Bom, gostaria de cumprimentar a deputada Jaqueline Roriz pela iniciativa, cumprimentar a mesa. Gostaria de agradecer especialmente a duas instituições que eu acho importantíssimas nesse processo de Braslândia para o desenvolvimento turístico, que foi a Emater, aqui a pessoa de José Newton, e o Sebrae, na pessoa aqui de Stephanie, sempre estiveram presentes com várias iniciativas em prol da comunidade. Bom, prazer estar aqui, vários rostos conhecidos. Hoje estou na Brasilia Tour. Nos últimos 2 anos estive com a ADESB em Braslândia, no projeto de turismo sustentável. Estou até um pouco emocionado, porque realmente foi uma entrega na minha vida e eu conheci pessoas muito especiais. Aqui está a Rosane, a Maria José que está comigo aqui do meu lado, o Bruno, a Janaí, o Alessandro, a Joana, a Lia, né, todos da ADESB com quem estive presente nesses últimos 2 anos. Bom, com o Brasilia Tour, aqui representando, eu gostaria de deixar registrado, né, o nosso compromisso em consolidar esse processo de desenvolvimento turístico de Braslândia. A nossa ideia lá é tornar Braslândia, trabalhar Braslândia para que seja um modelo de gestão de base comunitária, né, para ser replicado em outros locais do Distrito Federal. Vou dar ênfase aqui na gestão comunitária. O que a gente quer quebrar, e que eu acho que está todo mundo cansado, é de um modelo político clientelista e paternalista, né? A própria comunidade tem que fazer parte da tomada de decisão, tem que escolher o seu destino. O projeto de turismo em Braslândia não vai pertencer a nenhum governo, não vai pertencer a nenhuma bandeira política, vai pertencer à Braslândia. O poder público tem que estar presente, sim, tem que atender às demandas da comunidade. Por isso não é clientelista, por isso não é paternalista. A gente tem que estar, e aqui que eu acho que é a parceria com essa casa, com os deputados dessa casa e com os demais parceiros de órgãos públicos, que é entrar com recurso técnico, entrar com recurso financeiro para viabilizar projetos de demandas locais. Políticas públicas, é claro, também faz parte da nossa parte com o poder público. Bom, então só para finalizar aqui, a empresa brasileira de turismo tem Braslândia como prioridade de governo, e a gente vai realmente buscar isso aí, o desenvolvimento sustentável de Braslândia. Obrigado. Obrigada, Cristiano. Gostaria de registrar a presença da Rosali Lira da Conceição, que é gerente de desenvolvimento social da administração.
João Maria Beato de Andrade, assessor parlamentar do gabinete do deputado Rodrigo Hollenberg. Damião Xavier de Farias, que é bacharel em turismo. Fiara Urloa Borges, que é bacharel em turismo. Flávio do Carmo, que é presidente da Aniver. Alessandra Raquel de Oliveira, técnico sênior do Senado Federal. E Elza Caetano, coordenadora geral do Espaço 35, no Espaço Cultural 35. Eu acho que a minha assessoria já passou para vocês. É um projeto de lei que é de número 348, que dispõe sobre a criação do polo de turismo da administração da região administrativa de Braslândia. Eu gostaria que todos atentassem a isso. Vou precisar do apoio da deputada Luzia de Paula. Gostaria de convidar para fazer uso da palavra o senhor gestor do projeto do Entorno Empreendedor do SEBRAE do DF, Stephanie Português. Bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar a deputada Jaqueline Roriz e, por intermédio da sua pessoa, toda a mesa. E dizer o seguinte, deputada. O SEBRAE se sente muito orgulhoso, em primeiro lugar, estar presente aqui nesse seminário. Nós já estamos presentes hoje em todas as RAs, com trabalhos de apoio à comunidade. E em Braslândia, por ser uma RA com característica muito particular, como foi bem apresentada aqui pela nossa consultora Maria José, e dizer que, paralela a todo esse nosso trabalho, né, de desenvolvimento do turismo, nós também temos uma preocupação muito grande com a capacitação, né, de toda a cidade, do comércio e serviço de uma forma geral, porque nós entendemos também que é muito importante esse crescimento da cidade atrelado à questão do turismo, mas nós entendemos também que todo o apoio que a cidade precisa oferecer para o seu para a comunidade de uma forma geral e principalmente para quem vai buscar esse turismo em Braslândia, precisa se ter uma capacitação maior. Então hoje nós temos um projeto intitulado Entorno Empreendedor, que também, paralelo à questão do projeto de turismo, busca trabalhar muito a questão da capacitação desses comerciantes, da parte de comércio e serviço da cidade de Braslândia. E, na verdade, Braslândia sente uma necessidade muito grande de ter uma geração de emprego e renda voltada para a sua região, né? Então, nós queremos muito fortalecer isso para que as pessoas de lá se sintam orgulhosas em trabalhar dentro da sua própria cidade. E cabe dizer que nós trabalhamos diariamente com as pessoas de Braslândia, com as lideranças de Braslândia, e o SEBRAE, na verdade, é um parceiro e não seria possível nenhuma dessas realizações se as outras entidades não tivessem atreladas ao SEBRAE. E ressaltar que Braslândia é uma cidade formada por uma população de pessoas muito batalhadoras, né? E que se orgulham muito de sua cidade. E que nessa iniciativa que a senhora tão bem incorpora, a gente se preocupa muito e busca muito a possibilidade de ver esse polo turístico sendo concretizado para a região. Muito obrigado. Muito obrigada. Essas parcerias